queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estarei falando sobre aquelas plantas que aparecem e desaparecem no nosso cultivo em certa época do ano, principalmente para quem tem um clima mais quente. Quando chega a época do período da seca, ou melhor, da chuva, elas somem, elas não gostam muito. E aí, quando chega o período da seca, que é um período frio, aqui no meu caso, tá? Ou para quem mora como eu também, elas voltam. São elas quem? São alguns séduns, crássulas e, por que não dizer, outras plantas mesmo, sem ser sedum, sem ser crássula, que às vezes a gente tem no cultivo da gente, mas que por uma questão do momento ali, do clima, não está muito favorável, elas desaparecem. E só voltam na estação seguinte. Ou algumas acontece o contrário, na estação das chuvas elas rebrotam, e na época do frio, da seca, elas somem, e outras fazem o oposto, tá? Mas então eu vou falar daquelas que fazem o oposto, no meu caso, na minha estação, bom? Como todo mundo sabe, agora estamos na estação fria, ainda estamos no outono, mas já estamos quase no inverno. E algumas plantas já começaram a aparecer aqui para mim. Tem climas que são inverno frio e chuvoso. No meu caso, o inverno aqui é seco, tá? Muito seco mesmo. Mas, porém, bastante frio. Inclusive, ajuda bastante na coloração das suculentas. Mas não é esse o assunto agora, tá? O assunto no momento são aquelas plantas que aparecem e desaparecem. Bom? Então tá. Por exemplo, o Sedum Maquinoy, eu achei que eu havia perdido. Esse Sedum Maquinoy foi um presente da Betina. Eu já tive vaso cheio dele, mas cheio mesmo. E eu perdi. Sumiu. E agora apareceu. Interessante. Algumas plantas no inverno, elas se sentem mais à vontade, porque acho que elas não gostam do clima quente que eu tenho aqui em casa. Então, no inverno, elas aproveitam para se destacarem. E eu tenho percebido isso em algumas espécies aqui em casa, como os seduns, né? Como os cotiledons, cotiledon pendens, alguns cotiledons que estavam praticamente sumidos aqui em casa ou morrendo, resolveram dar as caras, né? Então, algumas plantas, durante o período do calor, elas desaparecem, né? Uma delas que gosta muito do período ameno é a crássula expansa fragilis, que aqui em casa, essa época do ano, ela vira mato. Eu tenho que ir arrancando e passando por um vaso pro outro, porque eu não jogo ela fora de jeito nenhum. A outra crássula aqui também, como eu disse, as crássulas. Olha essa aqui, a crássula... Ai, me fugiu o nome da crássula nesse momento. Elas reaparecem com força total, né, nesse período. O sedum... o sedum nodum, que é esse sedumzinho verde, que eu chamava de 10 filho, tá? Esse sedumzinho, ele começa a nascer em tudo que é vaso. Aqui, mais crássula expansa fragilis. Então, onde cai? E um outro sedum verdinho também, que é esse daqui. Esse sedum aqui, que Angelina, né, parece. Sedum Angelina. Ele realmente fica lindo. Ele já tá surgindo aqui desde o início, no final de março, desde março que ele já está aparecendo, né, aqui em casa. Quanta crássula expansa fragilis, parecendo mato. E todo o vaso vocês vão ver um punhado de sedum nodum. Isso é as crássulas, né? Perforata, todas as crássulas, elas começam a realçar aqui pra mim. E, viu, Marina, isso é em todo canto? Não. Se o seu clima for frio,
com certeza você não vai ter trabalho com elas em qualquer época do ano. Mas no meu clima, como ele é quente, né? Então elas, durante o calor, aqui ó, todo canto nasce, um carocinho que tivesse aqui já brotou. Então, se você mora em um lugar quente, olha o voodoo, sedum voodoo. Aí então umas pessoas falam assim, mas no inverno os seduns morrem, eles estão dormindo. Não, no meu caso, aqui a região é quente, então os seduns aparecem, olha aqui. Esse é o voodoo, veio da Hilda, sedum voodoo. Veio uma galinha, né, da Hilda. Então, os seduns, as crássulas, olha que coisa mais linda. Elas, nessa época do ano, que pra mim, que a temperatura fica bem baixa, bem amena, eles se despontam com muita facilidade. Algumas plantas que já haviam desaparecido do meu cultivo, elas reaparecem, tá? E a gente começa a perceber a presença delas em tudo que é vaso ou arranjinho. Olha aqui. Que coisinha mais fofa. Em tudo que é vaso ou arranjinho, aparecem as desaparecidas. Esse daqui não dá muito trabalho o ano todo, ele aparece, que é o colar, né? Os colares também, essa época do ano, eles despontam com mais força, apesar de que eu perdi todos os meus colares, só ficou aqui o de rubi, né? Por causa das mexelanças aqui em casa, então andei perdendo todos os meus colares, ou quase todos. Então eu não tenho mais aquela colaraiada que eu tinha, e eu decidi que eu não vou tê-los tão cedo, só quando eu tiver tudo certinho, porque eles são plantas melindrosas aqui pra mim, tá? Então, esse que é forte, é o rubi, ele apalpa toda a obra, em todo lugar, ele floresce, fica lindo, e dá a margaridinha dele, que é um encanto. Então, esse sim, esse eu vou ficar. Mas os outros, olha que coisa linda. Mas os outros eu não vou preocupar. Colar de pérola tá quase morrendo, se já não morreu. Olha, esse aqui tá ressuscitando, que é o de pérola, né? O de ervilha tá indo, tá tentando recuperar. Na verdade não é ervilha, é azeitona, né? Esse tá recomeçando novamente. Está tentando voltar agora. Espero que ele não morra. E é isso, então... plantas como epícias, tudo eu perco aqui por causa do calor. Mas olha o que sobrou. Olha o que sobrou do meu colar. Do meu colar não, do meu coração emaranhado. Olha aí o que sobrou. Isso era um vaso cheio. Infelizmente, eu perdi. Então, não sou a primeira, não seria a última, mas o meu clima aqui, ele é seletivo. Então, algumas plantas, olha, essa daqui, por exemplo, é a crássula rupestris marneriana, veio da Nádia. Essa crássula já teve linda, mas nunca perdi completamente. Vez por outra, ela aparece. Então, algumas plantas, elas causam um efeito de vai e vem, né? Como esse McDog ali, ele vai, some e depois volta. Então, algumas plantas, ó, esse sedum aqui, ó, que é um sedumzinho preto, tá escondido aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar sem derrubar as coisas. E os sedumzinhos aparecem, esse sedum tinha morrido, ai Deus, esse sedumzinho fica preto quando é época de sedum Stalin, aqui. Eu tenho ele em alguns lugares aqui em casa e quase perdi tudo. Então eu fiz aquele truque de sair espalhando. E esse tá voltando agora, porque ele agora se sente confortável com a estação para rebrotar. Mas tenho ele aqui em cima, olha, nesse vaso. Ele é muito confundido com o dedinho de moça, só que nada a ver. Os grãos deles não ficam juntos, nem com sol, nem sem sol. E eles ficam pretinhos. E são mais redondinhos do que o dedinho, ó, que é o rubrotictum, que é confundido com rubrotictum, isso quer dizer.
Quando ele tá no sol, ele fica muito estressadinho. Ui, agora colocar. Fica aí. Isso. Então ele fica preto, tá? Esse cachorro aqui, o Thanos odeia ele. Ele tem ciúmes desse cachorrinho. Se ele vê esse cachorrinho, ele quebra ele. Eu já peguei ele na boca, tentando matar esse cachorrinho. Vocês acreditam nisso? Ele não pode ver esse cachorrinho. Ele tem ciúmes desse cachorrinho. A crassula volquensis reapareceu. Olha aqui. Virou mata no meu cultivo. Não dá pra tirar o vaso, que é muito grande. Aqui, ó. A volquensis tampou as plantas que estavam aqui atrás. Tem que tirar ela daqui, que ela sufocou as outras plantas. Então as crassulas, como eu disse, elas aparecem. Então é o seguinte, o que eu quero com esse vídeo? Outra coisa que some muito aqui em casa são as rosinhas do sol. Essa é a variegada. Eu havia perdido, eu liguei para as amigas perguntando se alguém tinha muda para me dar. A minha apareceu, olha aqui, tá nesse vaso aqui. Olha quanta crassula expansa fragilis. Então, Sedum aquinoi. Então, com esse vídeo resumindo, eu estou mostrando, falando o que aconteceu. A outra planta minha que sumiu também foi essa daqui, que veio também da Beth. E ela tá aqui de novo. Né? Eu já tive vasos dela, então deu uma cochonilha nela e matou. Outra que fica maravilhosa também é o Senecio jacobseni. O meu, ele é cholado, porque ele fica na sombra. Antes ele não tomava sombra, né? Mas agora o que eu tenho a oferecer para ele é esse local. Então ele, né, já teve enorme, teve muito grande. Se ele tivesse no tamanho original até hoje, já estava no chão, esbarrando no chão. E é uma planta que eu tenho muita estima, porque foi me dada pela Nádia, né? É o Senecio jacobseni. Isso é muito bom. Nossa, é tão bom você pegar numa planta e lembrar, foi minha amiga fulana que me deu, não é? Maravilhoso, maravilhoso isso. Pra sempre você vai lembrar daquela pessoa. Aí, como eu estava dizendo, o vídeo não vai ficar muito pequeno. Eu perdi os meus colares, eu perdi muitos dos meus colares, muitos. Colar de tartaruga perdi quase todo. Algumas plantas realmente elas sentem muito quando a gente faz obras na casa da gente, e recolocar elas costuma ser um desafio. E como eu disse, olha só a moita de Sedum nodum, né? Eu chamava ele de Dasyphilum, descobri que ele não se chama Dasyphilum, tá? E outras plantas como eu falei para vocês, algumas rasteiras nessa época do ano elas aproveitam para encherem vasos, né? E outras, né? Então todo canto, olha aqui, aparece as crassulas. E é isso. Então vocês vão ver aí aquela crassula que estava sumida. Ela vai dar a cara, seduns. Eu digo no caso de quem tem o mesmo problema que eu, tá? Que mora num clima mais quente, tá? Não bem definido, porque o meu clima aqui não tem nada de definido. Então, vai começar a perceber aí a presença dos colares, das crassulas, tá bom? Eu tenho mais aqui, ó, dos seduns. Olha aqui como essa crassula encheu o vaso. Essa aqui eu peguei, o vaso enorme, é a crassula pelúcida. Tem a variegada, mas eu não tô achando ela aqui no meio, vai ser difícil encontrar. E aqui atrás tem um Plectranthus, que eu vou retirar, mas ficou dó de... Aqui, ó. Se vocês não conseguirem ver, é o Ai, eu tô com a mão só, peraí. Aqui é o Plectranthus, tá aqui pendurado. E aqui é a crassula pelúcida. Tem a pelúcida e a variegada. A variegada eu retirei toda daqui, porque ela ia morrendo. E eu coloquei em outro lugar, mas eu acho que morreu. Mas aparece. Se ela tá viva, ela vai dar as caras em algum momento, né?
Se não aparecer é porque infelizmente eu perdi. Mas essa daqui, olha, tem época do ano que ela super enche o vaso. Fica lindo. Ela gosta dessa época agora e a época das chuvas. Depois que termina, que as chuvas começam a ficar por demais, elas somem novamente. Olha onde que foi parar a pelúcida variegada. Só uma folha tá variegada ali. Por causa que ela tá começando a crescer já, ó. Mas essa é a variegada. Pelo menos uma folha para dizer que eu estou aqui, não morri. Olha eu aqui. É de jeito. Estão vendo? E o meu herói, que é o meu colar de golfinho. Olha, eu perdi vários colares. Vários. Inclusive golfinhos. Mas esse daqui, que eu espero não quebrar. Ai, já quebrei. Difícil tirar. Esse daqui, que está plantado nesse... Como é que fala? Uma lagarta atacou aqui. Olha, pelou. Ela tá na área. Tá tendo muitas lagartas aqui em casa. Então, esse aqui é o meu colar de golfinho, que uma hora é golfinho, outra hora é arraia. Mas ele tá lindo aqui, nesse coador antigo de café, que eu pintei, né? E ele se deu super bem. Mas não tem só esse. Tem outro. Tem esse que tava do outro lado, ela ia morrendo, eu trouxe pra cá, porque aqui o outro não tava se dando bem, eu trouxe o outro, porque com certeza o local era favorável. Agora, esse daqui, eu acho que eu não recupero mais. E é o colar de tartarugas. Eu vou mostrar pra vocês o que sobrou dele. Mas outras multiplicaram. Soleirole, soleirole. Da grande e da pequena. Gente, eu tô terminando o vídeo. Mas antes, olha que emaranhado. Aqui atrás eu tenho Plectranthus misturado. É isso. Então, época dos seduns, das crássulas. E época do... falei, seduns, crássulas. E por aí vai, né? E dos colares. Bom, e aqui também ressuscita essa época do ano o meu Graptopétalo McDougall, porque durante o ano ele some, ele não gosta da minha temperatura, do meu clima, e tem anos que eu até compro novamente. Outro é o colar de princesa, também desaparece, eu perdi, sedum Acrimajus, e eu perdi, mas uma amiga me doou. E aqui outros como estão florindo, né, como... Esse sedum é conhecido como sedum Brasil. E aqui atrás a minha crássula, essa crássula aqui, tetragona, acho que é isso. Parece a muscosa, mas acho que é tetragona, que também desaparece e só agora ela começa a nascer, porque ela não gosta de calor. E voltando aqui, o Maquinói do início, que é o Maquinói. Esse aqui é um outro vasinho que reviveu. E é isso. Como vocês estão vendo, mais um vaso de crássula pelúcida. Aqui, mais sedum nodum. Consertando aí, eu chamava de desifilo, mas eu não tenho desifilo. Aqui, mais colar de rubis. E tem vários aqui em vários vasos, né? As lágrimas de bebê imperando aqui em casa, né? Soleirole, soleirole. E é isso. Então, acho que mostrei tudo, né? Em todos os vasos vai aparecer um desses, uma dessas. E são ótimos para se fazer arranjos. Voltam àquela história de plantas que são coringas, né? Que você tem essas como a Crassula expansa fragilis, que é coringa, o sedum dasifilum ou nodum, no caso do meu. Em todos os lugares, do alto a baixo aqui em casa. Por que acontece isso? Olha, essa é a muscosa. Porque às vezes quebra um galho e eu acho no chão, os bichos quebram ou até a gente manuseando e eu finco num vaso em outro. Então, por isso tem em vários lugares, né? E como às vezes o clima tá quente, ela não se desenvolve e fica esperando.
Aqui uma imagem aérea das minhas plantas do alto. E como vocês veem, imperam essa época do ano, né? Angelina, muito seduns, crássulas. E eles estão em todos os meus vasos, ou quase todos, né? O que não é um é outro, em quase todos. Então, eu recomendo aí, para quem gosta de arranjo, ou para quem gosta de um único vaso cheio também. No meu caso, não dá para ter um único vaso. Se você gostou, deixa um like para ajudar o canal. Se não é inscrito ainda, se inscreva. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Fique com Deus. E até o próximo vídeo.